Muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. O capítulo de hoje do livro Episódios Diários é o capítulo 20, Programa Evolutivo. Então, como todos os dias, nos encontramos nesse horário. É um horário para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz para que juntos possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. Programa evolutivo. O delinquente primário, diante das leis humanas, não raro, tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade, e mesmo quando condenado, faz jus a vários recursos que lhe amenizam a pena. O criminoso renitente, pela circunstância da conduta, encontra-se incurso nas penalidades severas e experimentará o isolamento em educandários de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que o reeducarão, para depois gozar de paz e liberdade. Os calcetas e empedernidos, os refratários ao amor e os que se arrojam aos despenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Expiando, recupera-se e aprende sem outra alternativa, enjaulado no processo de depuração. A aprovação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, a liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante o impositivo estabelecido. Sob prova ou expiação, estás colocado no dispositivo da evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e o sentimento lúcido neste programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontras, alcançando o triunfo da tua reencarnação. Programa evolutivo. Eu não sei se vocês sabem, mas antes da gente nascer, quando a gente ainda está lá no mundo espiritual, a gente. Primeiro que a maioria das vezes pede para nascer, né? Então a gente pede, fica lá na fila, a gente brinca, né? Piada interna espírita, que a gente fica lá numa fila esperando a nossa vez. Chegou a nossa vez, a gente sabe tudo aquilo que a gente tem que resolver, todas as nossas questões, então a gente escolhe as dificuldades que nós vamos passar aqui, as situações que vão ser importantes para a nossa evolução aqui na Terra. Então, nós fazemos as escolhas e daí nós vamos, quando reencarnamos, nós já sabemos quais vão ser as dificuldades que nós vamos enfrentar por aqui. Então, se a gente vai ter algum problema de saúde, se nós vamos nascer em alguma família que tem um pouquinho assim, a gente vai ter que passar por algumas situações mais desafiantes, que alguém que a gente não se dá muito bem, se a gente vai nascer pobre, se a gente não vai nascer, se a gente vai. Ou seja, a gente faz várias opções, né? Nós escolhemos várias coisas. Na verdade, a gente escolhe muito mais do que a gente consegue fazer, né? Porque lá a gente quer resolver tudo de uma vez. E daí Deus, como é bom, aí fala: não, já resolve só algumas coisinhas aqui, e daí depois na próxima encarnação você resolve mais um pouco, porque não dá para resolver tudo de uma vez. Daí a gente nasce, chegando aqui, começa a acontecer os paranauê da vida, o que que a gente faz? Começa a reclamar, né? Ah, porque eu tô passando por isso, e coitado de mim. Ah, porque eu sou infeliz, porque eu tô passando por isso, por isso, por isso. Ah, porque o outro não passa por isso, eu estou passando, e a gente começa a lamentar
os desafios diários que a gente enfrenta na nossa vida. Então, Joana hoje nos convida a refletir sobre esse processo evolutivo que nós passamos para cada vez a gente melhorar um pouco. É como se a gente viesse aqui com algumas coisas para pagar, alguns carnezinhos, e a gente vai pagando eles de acordo com os desafios que nós vamos enfrentando. Vão ter uns que vão ser mais fáceis, vão ter outros que vão ser mais difíceis, mas todos eles vão passar pelo nosso caminho. E como a gente vai saber se nós estamos passando bem ou passando mal pelo desafio? Toda vez que chega um desafio na nossa vida e a gente começa a reclamar, começa a maldizer, começa até a brigar com Deus, colocar a culpa nele, a gente não está passando pelo desafio da forma que a gente tem que passar. A gente tem que entender que esse momento é um momento de aprendizado, que a gente vai passar por ele, porque se ele está no nosso caminho, é porque nós temos a capacidade de passar. Nós temos essa capacidade. A gente vê grandes pessoas, nomes que nós admiramos, eles passaram por tantas dificuldades, tantas limitações na vida e venceram. Por que nós não vamos conseguir? Qual que é a nossa diferença daquelas pessoas que já estão um pouquinho melhor que a gente admira? Nenhuma. Quer dizer, tem uma. Elas passam com resignação, entendendo que esse momento vai passar. As alegrias vão passar, mas as tristezas também vão. Os problemas também vão para vir outros e a gente resolver. E se a gente olha para trás na nossa vida, se a gente fizer uma retrospectiva, nós vamos ver que tudo aquilo que nós enfrentamos foi o que nos tornou a pessoa que nós somos hoje. Todos os buracos, os tropeços, as dificuldades, foi o que nos deu força para continuar a caminhada e estar aqui. Então, nós temos essa força dentro de nós, porque nós temos uma fé para exercitar. Então, Joana nos convida a olhar com carinho essas oportunidades que a gente tem. Essa encarnação que nós temos é uma oportunidade de crescimento. Ela nos convida a olhar essa oportunidade com carinho e entender que isso é um presente para nós. Que quando a gente chega lá no finalzinho do caminho, quando a gente estiver partindo já para o mundo espiritual, quando a gente chegar lá, a gente vai fazer um balanço. Vamos olhar para trás. E daí a gente vai falar assim, bem, eu tinha esse desafio. Quantos eu consegui resolver? Nós esperamos que possamos resolver a maioria daqueles que nós nos propomos nessa vida. Porque quando a gente vier de novo em outra vida, vai ter um pouquinho menos. E assim vai diminuindo. Mas a gente precisa entender e aceitar com amor, com carinho, as oportunidades que a vida nos dá. Eu até brinco que nós aqui na Terra somos iguais os super-heróis dos desenhos que as crianças amam de paixão, sabe? Chega o desafio e a gente vê o super-herói vencer esse desafio. Daí chega um outro desafio e a gente vê ele vencendo o desafio. E assim somos nós, heróis da nossa história. Então, que a gente possa enfrentar, como Joana nos chama, todos os nossos desafios. E daí, como ela fala aqui, sob prova ou expiação, está colocado no dispositivo da evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e o sentimento lúcido nesse programa evolutivo. Ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo da tua encarnação. Então ela nos chama, levanta, segue em frente, não desanima, porque dentro de você tem a força para enfrentar tudo. Porque Deus é bom, é maravilhoso. Ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Isso a gente tem que lembrar todos os instantes. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus pelos aprendizados de hoje. Pedimos a Ele que envolva todo esse planeta que nos acolhe com muito amor, muita paz, muita harmonia. Que todos possam sentir no seu coração a fé, a esperança, fortalecer todos os seus passos. Que esse amor envolva todos os locais onde existem guerras, confrontos, que a paz se faça presente. Envolva todos aqueles que estão nas ruas, aqueles que não têm o que comer, o que beber, que eles possam encontrar mãos amigas para auxiliá-los.
Aqueles que estão nos asilos e orfanatos, que sejam cuidados com amor, com carinho e respeito. Aqueles que estão enfermos do corpo físico ou das suas emoções, que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada uma dessas pessoas, independente do local onde elas estiverem. Que o seu corpo físico e espiritual possa ser renovado, que a sua fé, a sua esperança possa ser fortalecida, que cada um possa se sentir amado por Deus. Pedimos também pelos seus familiares que mantenham a esperança. Pedimos que esse amor envolva todos os profissionais da saúde, que eles continuem essa missão com carinho e que seus familiares nos seus lares recebam também essas energias de amor. Pedimos, Pai, que olhai por todos aqueles que partiram ou que irão partir no dia de hoje de volta ao mundo espiritual, que eles possam ser recebidos por mãos amigas, pela equipe de Maria, e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos e amamos, que estão aqui ou que já partiram para o mundo espiritual. Mas se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa seja abraçada e nesse abraço a sua fé e sua esperança possa ser fortalecida. E nós agradecemos, Pai. Agradecemos por esse amor que nós recebemos diariamente. Agradecemos pela nossa vida, pelos aprendizados e desafios diários, porque temos pessoas que nós amamos, que estão conosco nessa caminhada, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, mas principalmente a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus e toda a espiritualidade que esteve conosco hoje, pedimos a eles que nos envolvam com muita luz e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.